Bom, pessoal, essa é a primeira parte desse curso sobre a Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, que é justamente a lei complementar que regulamenta ou rege o Ministério Público da União. Na verdade, o MPU é uma instituição que acomoda 4 diferentes ministérios públicos. Nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Apesar de serem 4 estruturas de ministérios públicos com áreas de atuação, organização espacial e administração distintas, o regimento desse Ministério Público no todo, que é chamado de Ministério Público da União, é justamente por meio da Lei Complementar número 75 de 1993. E o que é que nós temos nessa lei complementar? O primeiro detalhe com relação a esse Ministério Público da União é justamente ele ser uma instituição permanente. É claro que a gente sabe que o Ministério Público da União existe há muito tempo, como as suas atividades. Então a gente já dá para entender que não dá para confundir na hora da prova de ele dizer que o Ministério Público é uma instituição temporária, que a gente já sabe que ele exerce muito tempo o seu papel aí de regulamento, né, de controle, de regulamentação, por exemplo, da atividade policial ou de outros detalhes que envolvem o exercício dos direitos, né, e principalmente a atuação conforme a Constituição Federal de 88. O outro detalhe com relação ao Ministério Público da União é que ele é conhecidamente uma função essencial, essencial à jurisdição do Estado. Então, o Ministério Público ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Na verdade, o Ministério Público ele não compõe nenhum dos 3 poderes. Não compõe o poder executivo, não compõe o poder legislativo, nem o poder judiciário. Na verdade, ele é uma atividade à parte, mas ele é conhecidamente uma função essencial à justiça. Na verdade, essa atuação jurisdicional ela vai existir justamente no seu papel de controle, de regulamentação de outras instituições que devem cumprir os seus deveres com relação, por exemplo, às pessoas, aos direitos que assistem às pessoas, e o MPU existe justamente para agir diante de situações em que esses direitos não estejam sendo executados. E aí investigar o porquê que isso não está acontecendo, bem como participar de todo o processo que corresponde, né, a essa identificação por meio da investigação e da cobrança desses órgãos que realizem as suas atividades conforme a própria Constituição. E aí o que é que incumbe ao Ministério Público da União? A gente precisa focar justamente nessa palavra, o papel de defesa que o Ministério Público tem com relação à sua atividade. E aí o que é que ele vai defender? Ele vai defender a ordem jurídica, vai defender o regime democrático, vai defender os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis, ou seja, aqueles que eu não posso dispor se eu vou ou não agir em favor, por exemplo, das pessoas. Se a Constituição me diz que eu tenho o direito, enquanto pessoa, aquele direito precisa me ser assistido. Eu não posso escolher ou sim ou não agir conforme aquele direito. Ele precisa ser executado, porque a Constituição diz que ele deve ser executado. Então, uma vez que ele não está sendo executado, é papel do Ministério Público defender que aquele direito seja executado. Então, essas são as incumbências do Ministério Público da União com relação à defesa. Ele defende a ordem jurídica, o regime democrático, interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. Cuidado para não confundir na hora da prova e ele dizer para você que na verdade são direitos individuais disponíveis, são direitos individuais, observe isso, indisponíveis. Então, muita atenção na hora de responder as questões para não confundir as palavras e acabar perdendo questões que são bem fáceis. Ainda incumbe ao Ministério Público
Olha só, as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos, e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Então, medidas necessárias que garantam que haja o respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Então, se, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, ele trata aí da boa parte dos direitos sociais. Se existe algo que está afrontando ou está lesando ou ainda que ameaçando o direito social dessa pessoa, o Ministério Público precisa estabelecer medidas necessárias para garantir que ele seja respeitado. E aí, o Ministério Público ele vai exercer o controle externo da atividade policial. Observem esse destaque aqui, controle externo. Por quê? Porque na sua prova ele vai aparecer justamente dizendo que esse controle ele é interno, mas não. MPU controla externamente a atividade policial, ou seja, onde existir polícia, por exemplo, quando eu penso a respeito da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, o MPU ele vai precisar garantir que esses órgãos eles funcionem conforme a Constituição. Então, se em algum momento esses órgãos ou as pessoas que trabalham nesses órgãos, que exercem a função, estão descumprindo algo que pela Constituição deveria ser realizado, o Ministério Público da União precisa controlar externamente essas atividades justamente para investigar se eles estão agindo conforme a Constituição. Ou seja, preciso controlar, por quê? Para que os direitos fundamentais do cidadão sejam garantidos frente ao aparato repressor do Estado. O MPU não existe para defender os direitos do Estado. Ele existe para defender os direitos das pessoas. Direitos esses, interesses esses, que como nós vimos, são interesses individuais indisponíveis. Eu não posso escolher em agir ou não agir. Eu tenho que agir em favor das pessoas. E aí, esse exercício do controle externo da atividade policial, ele tem em vista algumas coisas. E, na verdade, esses fatores que tem em vista é um rol exemplificativo, ou seja, eles são opções de como é que ele vai agir. Se em alguma situação ele precisar agir utilizando todos esses aparatos que eu vou citar, ele usa. Mas o rol ele só traz exemplos de como o Ministério Público pode exercer o controle externo da atividade policial. E o primeiro é justamente esse. O respeito, tendo em vista o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que a gente encontra na própria Constituição Federal, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. Além disso, o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial, tendo em vista a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas, ou seja, da paz das pessoas, e também do patrimônio público. Ainda, o Ministério Público exerce o controle externo, tendo em vista a prevenção e a correção de ilegalidades ou de abuso de poder. Qual é a atividade policial? Se em algum momento está acontecendo fatos que levem à ilegalidade ou abuso de poder, MPU precisa controlar externamente essa atividade que está acontecendo. E aí, gerar os processos que investiguem o que ocorreu, como ocorreu, e aí tomar as devidas providências. Além disso, o Ministério Público exerce esse controle externo da atividade policial, tendo em vista a indisponibilidade da persecução penal. Lembrem que a persecução penal
é todo o processo que envolve tanto a investigação como o processo judicial. Ou seja, a atividade policial ela não pode escolher entre investigar ou não investigar, para que isso gere aí um processo judicial que venha a condenar ou mesmo liberar aquela pessoa daquele fato criminoso que aconteceu. Então, a persecução penal ela é indisponível, não tem uma opção de não realizar. E justamente quem vai controlar isso é o próprio Ministério Público da União. Além disso, também tem em vista a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. E para a gente ver como isso tem sido cobrado em prova, olha o que a questão pergunta. Julgue o item subsecutivo, à luz da Lei Complementar número 75 de 93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Aí a questão pergunta: o controle da atividade policial, vejam isso aqui, o controle da atividade policial exercido pelo MPU, que a gente já viu, visa tanto prevenir quanto corrigir ilegalidades ou abuso de poder. E aí você me responde, isso está certo ou isso está errado? Isso está certíssimo. A gente acabou de ver este item justamente aqui, ó. Olha só. Exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista a prevenção e a correção de ilegalidades ou de abuso de poder. Então, essa questão ela está mais do que correta. É justamente essa a atuação do Ministério Público com relação ao controle externo da atividade policial. Então, a questão está correta. Mais uma questão. À luz da Lei Complementar número 75 de 93, julgue os itens abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério Público da União. Item 1. O MPU é uma instituição permanente. Perfeito. A gente acabou de ver que o MPU não é uma instituição temporária, é uma instituição permanente. Então, o item 1 está corretíssimo. O MPU, item 2, defende os interesses individuais disponíveis. O que foi que eu disse para você? Cuidado para não confundir na hora da prova. Esses interesses individuais não são disponíveis, eles são ditos indisponíveis. Terceiro, incumbe, então essa daqui é falsa, né? Não serve para a gente. Incumbe ao MPU medidas paliativas para a garantia do respeito à ordem jurídica. Por mais que a gente não tenha essa leitura da mesma forma que está aqui na questão, na lei complementar, a gente já consegue perceber que essas medidas para garantir o respeito à ordem jurídica não são medidas paliativas, são medidas efetivas. Então, pelo próprio raciocínio do texto, a gente percebe que ela é incorreta. São medidas efetivas que garantam justamente o respeito à ordem jurídica. Então, mais uma questão aqui está incorreta. E o item 4, o MPU exerce o controle interno da atividade de polícia judiciária. O que foi que eu falei para vocês? Controle interno. É isso aqui que vai aparecer na sua prova. Na verdade, as questões que envolvem legislação, a não ser aquelas provas, né, para analista, que aí precisa mais de uma interpretação para poder, né, uma questão aí mais doutrinária, por exemplo, que caminha mais para a Constituição Federal, por exemplo, elas requerem que você saiba o que está exatamente naquela legislação. Então, o que o examinador pode fazer na hora da prova é justamente trocar as palavras, né? Trocar os itens para confundir o seu entendimento. E a gente viu que, na verdade, o controle do Ministério Público com relação à atividade policial não é um controle interno. Esse controle ele é externamente. E aí a questão pergunta:
O número de itens corretos é só um, conforme a gente já viu. Apenas um item está correto, que é justamente o item 1. O MPU é uma instituição permanente. Então, não se esquece desses detalhes para responder as questões na hora da prova. E aí, esse MPU, esse Ministério Público da União, ele tem princípios institucionais. Quais são os princípios institucionais do MPU? É justamente o UI. São 3 princípios institucionais. O de unidade, um I de indivisibilidade e o outro I de independência funcional. Quando a gente fala sobre a unidade do Ministério Público, ela se dá justamente porque, apesar de nós termos, por exemplo, diferentes estruturas de Ministério Público, como nós citamos, né? O Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar ou o Ministério Público do DF, eles são, no todo, um só Ministério Público. É claro que com atuações diferentes, mas há uma unidade com relação ao Ministério Público da União na sua totalidade. Com relação à indivisibilidade, é importante para a gente entender que o importante é ele no todo e não uma pessoa no só. Então, por exemplo, se eu tenho um processo em que está correndo em um desses defensores não pode mais atuar, ele é afastado, o processo não vai se encerrar. Uma outra pessoa vai assumir para que ele tenha continuidade, porque ele é indivisível. Qualquer pessoa, na ausência de outro ou em algo que impeça a sua atuação, esse outro servidor vai tomar o caso e vai agir para que aquilo não pare. Por isso que ele é dito indivisível. E por último, a independência funcional, ou seja, não existe uma hierarquia na sua atuação. Todos agem com a sua função independente, apesar de existir essa unidade. E aí, tendo esses princípios institucionais, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, são funções institucionais do Ministério Público da União. Percebam que isso se assemelha justamente às incumbências do próprio MPU, que é o quê? A defesa. A defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais disponíveis. Não. Interesses individuais ditos indisponíveis. E aí, essas funções de defesa, elas vão ser executadas considerando, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. É necessário que nessa função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, sejam observados princípios e os fundamentos. Então vamos conhecer esses fundamentos e princípios. O primeiro deles, a soberania e a representatividade popular. Os direitos políticos precisam ser observados enquanto fundamento e princípios. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que estão lá na CF de 88. A independência e a harmonia dos poderes da União, a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Relativos a quê? Relativos à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União. Olha aqui uma questão para a gente rememorar, para a gente relembrar justamente esses princípios institucionais do Ministério Público. Agora que a gente acabou de ver, pode ser que esteja mais fácil, mas aí na hora da prova você não pode esquecer. Lembra que levou uma topada
bateu o dedo midinho na porta e o que foi que você disse? Ui! Justamente isso são os princípios do institucionais do Ministério Público. E é isso que a questão vai perguntar, vê só. São princípios institucionais do Ministério Público. A gente já sabe. É a unidade, é a indivisibilidade e é a independência funcional. Justamente o nosso UI. Esses são os princípios institucionais do Ministério Público da União. Continuando. Olha aí outra questão importante que envolve esses princípios institucionais do Ministério Público da União. Com relação ao conceito do Ministério Público, aos princípios institucionais, à autonomia funcional e administrativa, à elaboração da proposta orçamentária e aos vários ministérios públicos, julgue o item subsecutivo. Dado o princípio da indivisibilidade, vê aí que a questão está tratando exatamente sobre o princípio da indivisibilidade. Um membro do Ministério Público da União não pode, observa isso aqui, não pode substituir outro que exerça a mesma função, pois haverá implicações práticas nas atividades desenvolvidas. Conforme o princípio da indivisibilidade, é isso mesmo que acontece? Na verdade, é justamente o contrário. É o princípio da indivisibilidade que garante que qualquer membro possa ser substituído quando houver alguma situação que impossibilite a atuação do outro membro. Então a questão ela está completamente errada. A indivisibilidade, na verdade, permite a substituição e não conforme a questão está colocando. Então, muita atenção na hora da prova, como essas palavras se colocam negações ou afirmações que são aí muito exageradas, né? Que abrangem demais. Na verdade, cuidado com tudo que ou reduz muito ou abrange muito, para que você tenha uma leitura melhor na hora da prova e consiga acertar a questão. E, inclusive, lembrem-se de, na questão, ler sempre pausadamente e respeitando as pontuações, para que você vá ponto a ponto confirmando ou negando aquilo que está colocado como questão. Então, errada esse item, né? A questão está errada. E aí, a gente vai conhecer agora, que é justamente o que está no artigo 5º da Lei Complementar 75, as funções institucionais do Ministério Público da União. A primeira função institucional do MPU é zelar pela observância dos princípios constitucionais que se relacionam com o sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. Ou seja, no exercício de tudo isso, o MPU vai zelar que eles observem os princípios constitucionais, tanto com relação ao sistema tributário, as limitações que envolvam o poder de tributar, a repartição de poder impositivo das receitas tributárias, bem como aos direitos dos contribuintes. Além disso, é função institucional do Ministério Público zelar pela observância de princípios constitucionais que se relacionem com as finanças públicas. Além disso, que se relacionem com a atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. Além disso, que se relacionem com a seguridade social, a educação, a cultura, ao desporto, a ciência, a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. Lembrando que tudo isso, a forma que está, como deve ser realizada, está descrito na Constituição Federal. O Ministério Público vai zelar que eles observem justamente os princípios constitucionais quando forem executar
todos esses serviços. Também princípios constitucionais que se relacionem à segurança pública. Ainda mais são funções institucionais do MPU, a defesa dos seguintes bens e interesses. Quanto a isso aqui, né, esse papel de defesa, a gente já viu desde o começo da lei complementar que o Ministério Público tem essa função aí principal de defesa, né? E aqui, enquanto funções institucionais, nós temos a defesa dos seguintes bens e interesses. Pessoal, o patrimônio nacional, o patrimônio público e social, o patrimônio cultural brasileiro, o meio ambiente, os direitos e interesses, observa isso, coletivos, especialmente nas comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Ainda são funções institucionais do MPU zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social, aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstas na Constituição Federal e na lei, que se relacionem, ou relativos à comunicação social. Ainda, como função institucional do MPU, está a zelar pelo efetivo respeito aos princípios Isso aqui a gente já viu até, princípios da legalidade, ou seja, só pode ser feito o que está descrito na lei ou o que a lei permite, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. No que diz respeito aos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto a esses itens aqui, quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação, os relativos aos princípios da legalidade, quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e também da publicidade. Aí, atenção aqui para esses dois parágrafos desse artigo 5º. O parágrafo 1 diz assim: aos órgãos do MPU, eles devem zelar pela observância, vê só isso aqui, devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Isso aqui a gente até lembra, que é, na verdade, uma característica do MPU, justamente a independência funcional. Por isso que isso garante o livre exercício das suas funções. E aí o parágrafo 2º diz que somente a lei poderá especificar, somente a lei pode especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar, que é a Lei 75, ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nela estabelecidos. E aí, ainda tratando sobre as competências do Ministério Público da União, compete ao MPU promover. Percebam que essas competências envolvem justamente isso aqui, promoção, não necessariamente a execução. Compete, então, ao MPU promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. Então, se uma lei é criada que estabelece aí direito para determinadas pessoas, por exemplo, isso é inconstitucional conforme a própria Constituição, é competência do BMPU fazer a promoção da ação direta da inconstitucionalidade. E, além disso, o pedido de medida cautelar. Também compete ao MPU a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que, na verdade, é justamente ter por objetivo o controle de omissões do poder público, que possam, na verdade, ser contrário à própria ordem constitucional. Ainda compete ao MPU promover
a arguição do descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição Federal. Além disso, compete ao MPU promover a representação para a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. Atenção para essas competências do MPU, porque isso pode ser cobrado na sua prova. E é importante que você conheça bem os detalhes da própria legislação. É claro que você entender como é que funciona tudo que está na própria lei seria importantíssimo, mas se atenha também ao próprio texto da legislação, porque muitas questões, na verdade, é o próprio repeteco da lei. Então, se você sabe o que está escrito ali, não necessariamente sabendo todos os conceitos a que aquilo se aplica, mas você lembra o que está escrito ali, isso vai garantir, é claro, uma questão na sua prova. E aí também compete ao MPU promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, se esse fato criminoso que aconteceu, ele não depende, por exemplo, de uma queixa, né, daquela pessoa que foi ofendida, ele acontece na esfera penal pública. Privativamente, a ação penal ela vai caber ao Ministério Público na forma da lei. Não vai caber a outra pessoa a não ser ao próprio Ministério Público. Então isso também tem que ser observado. Compete ainda ao MPU impetrar o habeas corpus e o mandado de segurança. Então, por mais que você, por exemplo, não saiba ainda o conceito de habeas corpus ou mandado de segurança, que é o que está na própria Constituição Federal, a definição, você precisa saber que compete ao MPU a impetração tanto do habeas corpus como do mandado de segurança. Ainda compete ao MPU promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais, para a proteção do patrimônio público e social e do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ainda promove o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e também ao consumidor. E ainda, inquérito civil e ação civil pública para outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais e também aqueles ditos difusos e os coletivos. Ainda são competências do MPU a promoção de outras ações, nelas incluído o mandado de injunção, sempre que a falta da norma, observa aqui, sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Também compete ao MPU a ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se alguém cometeu algum fato criminoso em que foi configurado essa atividade nociva ao interesse nacional, cabe ou compete ao MPU promover uma ação que vise o quê? O cancelamento da naturalização dessa pessoa. Também compete ao MPU a responsabilidade, promover, importante isso aqui, promover a responsabilidade dos executores ou agentes do Estado de defesa ou do Estado de sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. Então, se foi necessário, por alguma situação, o estado de sítio ou o estado de defesa,
e aí esses executores cometerem algum ilícito no período de duração desse estado de sítio ou de defesa, o MPU vai promover justamente a responsabilidade dessas pessoas ou desses executores, como a própria lei complementar estabelece. Ainda compete ao MPU defender. Defender o quê? Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo ações cabíveis. A gente até viu a atuação recente aí, né, com relação ao marco temporal dos territórios indígenas, que está aí uma discussão ainda a respeito de quem é esse direito, né, se estavam ou não estavam, e todas as questões que estão relacionadas a isso. Olha só como essas questões que envolvem competências do MPU já foram cobradas em prova. Vê só a questão. Compete ao Ministério Público da União promover, percebe isso aqui, ó, promover ação visando ao cancelamento, lembro de ter visto isso, de que da naturalização, em virtude de atitude nociva ao interesse nacional. Esse item está certo ou está errado? Perfeitamente. O item está mais do que correto. A gente viu há pouco que, na verdade, isso é uma competência do MPU. Aqui, ação visando ao cancelamento de naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O item está mais do que correto. Então, o item aqui, está certo. Isso aqui, de fato, é uma competência do Ministério Público da União. Ainda tratando das competências do MPU, que são muitas, e eu sei que é difícil associar todas, compete ao MPU a ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Ainda compete ao MPU propor, deixa eu botar aqui, propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Ainda compete ao MPU promover outras ações necessárias ao exercício de que das suas funções institucionais em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e aqueles direitos individuais indisponíveis. Mas isso se dá especialmente quanto a algumas coisas. Quanto ao Estado de Direito e às instituições democráticas, quanto à ordem econômica financeira, quanto à ordem social, quanto à manifestação de pensamento, de criação, de expressão, de informação, quanto à probidade administrativa, quanto ao patrimônio cultural brasileiro e também quanto ao meio ambiente. Então, essas ações que são necessárias ao exercício das funções institucionais, elas se dão em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e também individuais indisponíveis, quanto justamente a toda essa lista que a gente observou. Ainda são competências do MPU manifestar-se. Para que o MPU se manifesta? Ele se manifesta em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Então, o MPU viu a necessidade de intervir, uma intervenção aí justificada, ele precisa se manifestar. Na verdade, é uma competência dele fazer justamente essa manifestação. Ainda compete ao MPU ações cabíveis para perda ou suspensão de direitos políticos, perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos que estão previstos na Constituição Federal.
E aí, para você saber, você precisa revisitar a Constituição Federal. Mas e se eu não souber na hora da prova? É isso que ele vai perguntar? Necessariamente não. Ele quer que você entenda que compete à MPU propor uma ação para perda ou suspensão de direitos políticos nos casos previstos na Constituição Federal. Agora, saber quais são esses casos é outro detalhe. O importante é que você saiba que ele propõe uma ação para perda ou suspensão dos direitos políticos. Ainda, ações cabíveis para a declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público federal ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. Também ações cabíveis para a dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos. Então, atenção para isso aqui, ó, inclusive de partidos políticos, também nos casos previstos na Constituição. Além disso, ações cabíveis para o cancelamento de concessão ou de permissão nos casos previstos na Constituição Federal. E, por último, ações cabíveis para a declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor. Ainda compete ao MPU, fica tranquilo, tenha calma aí, porque ainda existe aí mais competências para o MPU. Compete ainda ao MPU representar ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Isso aqui é importante por quê? Porque o MPU ele vai fazer essa função aqui, ó, de representar. Cuidado com isso aqui. O MPU representa para o órgão judicial competente para que haja a quebra de sigilo da correspondência e também de que? Das comunicações telegráficas. É ele quem vai gerar a quebra de sigilo da correspondência ou das comunicações? Não. O que ele vai fazer, conforme nós já vimos aqui, é representar para o órgão judicial para que ele permita a quebra do sigilo da correspondência, bem como das comunicações telegráficas. Cuidado aí com as esferas de atuação. E aí de dados, né, e das comunicações telefônicas para os fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. Ainda compete ao MPU representar ao Congresso Nacional visando ao exercício das competências deste Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas ou comissões. Ainda compete ao MPU representar ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste TCU, né, o Tribunal de Contas da União. E ainda compete representar ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Ainda compete ao MPU promover a responsabilidade da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação. Também compete ao MPU promover a responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista o quê? Tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados. Ainda compete ao MPU expedir
expedir o quê? Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Aí atenção aqui para esses dois parágrafos do artigo 6º. Será assegurada a participação do MPU como instituição observadora. Então, atenção para essa forma em que o MPU age como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato de Procurador-Geral da República, em que lugar? Em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Lembrando que essa atuação é como uma instituição observadora. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do MPU nos órgãos colegiados estatais. Então, participação nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Então, atenção aí para esses dois parágrafos que permitem a participação do MPU como instituição observadora e também a participação nos órgãos colegiados estatais federais ou também do Distrito Federal. Ainda incube ao MPU, a gente já está aqui no artigo 7º da Lei Complementar, incube ao MPU sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, o que? Incube ao MPU instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Lembrando que o MPU ele age tanto na esfera judicial como também na esfera extrajudicial, principalmente quando a gente trata sobre atos administrativos. Então isso aí envolve a esfera extrajudicial. Também incube o MPU, sempre que necessário, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar também provas. Também incube ao MPU requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados, atenção para isso aqui, ressalvados os de natureza disciplinar. Então, ele pode requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos? Pode sim, mas há uma ressalva com relação àqueles de natureza disciplinar. Cuidado para na hora da prova ele não colocar, por exemplo, aqui, inclusive os de natureza disciplinar e você se confundir e errar a questão. Pode sim requisitar a autoridade competente instauração de procedimentos administrativos, mas há uma ressalva com relação àqueles de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir também provas. E aí, para o exercício das suas atribuições, o MPU poderá, nos procedimentos de sua competência, preste atenção nisso aqui, nos procedimentos de sua competência, o MPU poderá notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva. Mas por que requisitar a condução coercitiva? Porque pode haver casos de ausências injustificadas. Havendo ausência injustificada, o MPU pode requisitar a condução coercitiva da testemunha. O MPU também pode requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridade da administração pública direta ou indireta. Então, é livre essa requisição de documentos por parte do MPU. Além disso, também requisitar da administração pública serviços
temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Então, pode sim haver essa requisição de serviços que são ditos temporários. Serviços temporários dos seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Também, ele pode requisitar, conforme os procedimentos de sua competência que a gente viu aqui, pode requisitar informações e documentos a entidades privadas. Cuidado com isso aqui, viu? Pode sim solicitar informações e documentos para entidades privadas, para você não achar que é somente para entidades públicas. E também ele pode requisitar o auxílio de força policial, naqueles casos em que forem necessários, e como o artigo já colocou lá no caput, nos procedimentos de sua competência. Também pode realizar inspeções e diligências investigatórias, ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Mas sim, o MPU ele tem aí livre acesso a qualquer local público ou privado, mas aí tem que respeitar o que a Constituição fala sobre a inviolabilidade do domicílio, mas ele tem de fato o acesso, uma vez que respeita o que a Constituição estabelece. Expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos de inquérito que instaurar, e também o MPU ele tem acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Então, para o exercício das suas atribuições, num procedimento de sua competência, sim, o MPU ele tem acesso incondicional. Cuidado para na hora da prova não confundir com condicional e errar a questão se for cobrado de você algo desse tipo. A qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Vamos ver como isso já foi cobrado em provas? Olha só o que a questão pergunta. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, atenção para isso aqui, poderá, o Ministério Público poderá, deixa eu voltar aqui, o Ministério Público poderá nos procedimentos de sua competência, exceto, ou seja, ele quer aquilo que está incorreto. Ele poderá, alternativa A, requisitar da administração pública serviços permanentes de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de quaisquer atividades. Letra B, notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. Alternativa C, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública, direta ou indireta. Ou alternativa D, requisitar informações e documentos a entidades privadas. Vê só, letra B está perfeita. Pode sim notificar testemunhas, inclusive requisitar a condução coercitiva quando aconteceu o quê? No caso de uma ausência injustificada. O item está mais do que correto. O item C também está correto, porque o MPU ele pode requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. O MPU também pode requisitar informações e documentos a entidades privadas, a gente acabou de ver isso. Agora você me dizer que pode requisitar da administração pública serviços permanentes, aí você me quebra, porque são serviços temporários. Cuidado para não confundir na tua prova. São serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de quaisquer atividades.
Então, a questão incorreta aí, a alternativa incorreta é a letra A. Ainda mais uma questão sobre o tema, ó. Não é permitido ao membro do Ministério Público do Trabalho, aqui ele já pega como uma esfera de atuação do MPU, né, para o exercício de suas atribuições nos termos legais, o que não é permitido. Alternativa A requisição de condução coercitiva de testemunha e do representante da parte investigada no âmbito da instrução do inquérito civil, em caso de ausência injustificada. Gente, esse item ele está incorreto. Por quê? Pode sim requisitar a condução coercitiva da testemunha. Agora você me dizer que também pode requisitar a condução coercitiva do representante da parte investigada, aí você me quebra. O item está incorreto. Essa requisição de condução coercitiva é só para testemunha. Coloca na cabeça, só para testemunha. Em que casos? Em casos de ausência injustificada. Letra B coloca aqui a realização de inspeções e diligências de natureza investigatória, diretamente ou com o acompanhamento de outros órgãos de fiscalização. Perfeito. A requisição à administração pública de serviços temporários. Olha aqui, tá vendo? Serviços temporários aqui, ó, tá lindo. Vou botar aqui um sorrisinho. De seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Perfeito. A realização de audiências públicas para a discussão de temas e coleta de informações necessárias à sua atuação. Perfeito também. Então, de fato, a alternativa incorreta para a nossa questão, e que não é permitido, é justamente requisitar a condução coercitiva de um representante da parte investigada. Essa requisição é apenas para a testemunha. Ainda mais uma questão sobre o tema, ó. No exercício de suas atribuições, o membro do Ministério Público da União poderá: Item 1. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Perfeito, né? A gente acabou de ver isso aqui, que realmente ele pode ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Item 2. Requisitar informações de documentos a entidades privadas. Perfeito. Sendo que, na hipótese de usá-los de forma indevida, poderá ser responsabilizado civil e criminalmente, e eventual ação penal poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente na forma da Lei Processual Penal. Essa parte aqui, ó, dessa responsabilização civil e criminal, a gente vai ver daqui a pouco com os parágrafos do artigo 8º. Mas, de fato, isso acontece e o item está correto. Item 3. Notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência, ainda que por motivo de força maior, considerando-se a relevância social das investigações ministeriais. Isso aqui, de ainda que por motivo de força maior, não existe. A única possibilidade de notificar a testemunha e requisitar sua condução coercitiva são nos casos de ausência. Aí realmente pode acontecer. Então, a alternativa correta para a nossa questão é justamente a letra D. Apenas o item 3 é que está incorreto. E aí, para a gente fechar o artigo 8º, nós temos aqui 5 parágrafos. Vê só. O membro do MPU, do Ministério Público, será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações. Foi o que o item que a gente leu agora acabou de informar. Responsável pelo uso indevido de informações e documentos que ele requisitar. Tudo bem que cabe a ele aí a possibilidade de requisitar essas informações, mas se ele usar indevidamente essas informações, ele será responsabilizado tanto civil
como criminalmente. E poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente na forma da lei processual penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, observa isso aqui, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. O parágrafo 3º coloca que a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão responsabilidade de quem lhe der causa a isso. Tanto a falta injustificada como também o retardamento indevido. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário essas pessoas aqui, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, um membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro do Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito por quem? Pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público, a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. E por último, parágrafo 5º, essas requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se um prazo razoável de até 10 dias úteis. Qual é o prazo razoável? 10 dias úteis para o atendimento das requisições, prorrogável mediante uma solicitação justificada. Então, atenção para esse prazo, que é de 10 dias úteis, mas que pode ser prorrogável, mediante uma solicitação justificada. Bom, pessoal, essa foi a parte 1 da Lei Complementar 75. Peço que vocês curtam, comentem e também compartilhem essa aula com os seus amigos. Até a próxima!